Olha, eu não preciso dizer que as coisas estão ruins, né? Todo mundo sabe que as coisas estão ruins. As pessoas estão desempregadas ou com medo de perder o emprego, o real já não vale mais nada, os bancos estão mandando no mundo, os bandidos estão soltos nas ruas e não tem ninguém que faça nada a respeito. A gente sabe que o ar tá ruim para respirar e a comida imprópria para comer e a gente fica sentado assistindo na frente do computador, enquanto algum influencer nos diz que tem dezenas de milhares de homicídios, crimes violentos no Brasil, como se isso fosse normal. A gente sabe que as coisas estão ruins, piores do que ruins. A gente está todo mundo ficando louco. É como se o mundo estivesse enlouquecendo e a gente senta em casa, lentamente, todo mundo que vivemos vai ficando menor, menor, e tudo que a gente diz é: por favor, pelo menos me deixa aqui sozinho no meu quarto, me dá minha TV, meu celular, uns aparelhinhos tecnológicos e eu não vou fazer nada. Apenas me dê um pouco de conforto e me deixe em paz. É, meu amigo, mas eu não vou deixar você em paz. Eu quero que você fique louco. Eu quero que você proteste. Eu não quero que você se revolte. Eu não quero que você escreva para o seu congressista, até porque eu nem saberia dizer o que você precisa escrever. Eu não sei o que fazer em relação aos impostos, à inflação, aos russos, chineses, wokes, aos terroristas, ao crime nas ruas. Nenhuma. Tudo que eu sei é que você tem que ficar bravo. Você tem que dizer: eu sou um ser humano, caceta. Minha vida tem valor. Então eu quero que você se levante agora. Eu quero que todos vocês se levantem das suas cadeiras, vão até a janela, coloquem a cabeça pra fora e gritem: eu tô puto! Tô puto da vida, eu não vou mais aguentar isso. Todo mundo! Eu tô puto da vida, eu não vou mais aguentar isso! Com algumas adaptações para o nosso tempo e país, essas são as palavras de Howard Bale, personagem principal do filme Network, Rede de Intrigas, de 1976. Ele conta a história de um apresentador de telejornal que, ao ser demitido, surta em frente às câmeras e se transforma em um sucesso de audiência. E é sobre este filme que eu e Luigi Marnoto falaremos neste Cine Quinto. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e, se você decidir seguir, é por sua conta e risco. Ok? Depois deste discurso ensandecido. Nossa, você sabe que você pode ganhar um Oscar, né? Um Oscar, sem dúvida. Como é o nome dele, o ator? Como o melhor ator imitando o ator que ganhou o Oscar. Que a gente não lembra o nome. Ele levou um Oscar de melhor ator. Melhor mesmo, ator. né? Peter Finch, que ganhou o Oscar de melhor Sim. ator. Não, ele fez bastante coisa, que eu não lembro também. Então, A Faye Dunaway, sim. A Faye Dunaway também fez bastante coisa. Faye Dunaway. Ela ganhou também no mesmo filme, ganhou melhor atriz, ele melhor ator, e a moça que, a coadjuvante, que eu acho que nem merecia. 3 segundos chorando, choramingando lá, que, meu marido. Mas o filme... E o filme ganhou melhor ator, melhor roteiro adaptado também. O filme é um filmaço, né? Eu tô dando sorte nesse programa porque eu só tô pegando o filé mignon, né? Exatamente. Só filé mignon. A gente dá os piores pro Lucas, Idiocracy, essas coisas. Dá umas porcariazinhas pro Arthur. O Arthur também deu sorte. Também deu sorte. Mas o filme começa com os dois amigos mais velhos, né, que na verdade são os principais, sobre quem a história roda gira em torno. E os dois estão na rua conversando, meio bêbados. Estão bem bêbados os dois, né? Então, os dois de cara cheia, porque o chefe dele tem que dizer que ele vai ser demitido. Isso. Porque ele é um... um dos dois um é chefe do outro, né? Isso. Ele é um apresentador. Ele é um apresentador tipo um Cid Moreira, assim. Isso. Quer dizer, Cid Moreira não vai saber. William Bonner. O William Bonner. Mas se bem que ele é mais para Cid Moreira. Não, e mais inteligente que o William Bonner, que também não é difícil. E ele apresenta um jornal, né? Lê texto, né? Não era de opinião, não era nada disso. E ele tinha uma audiência boa, de repente começou a cair a audiência. Porque tem uma coisa curiosa nesse filme, que na época, não me lembro se foi o Paulo Francis que falou, aliás eu vi um artigo do Francis falando assim: a Globo tem medo de network, do filme. Network. Mas faz sentido. Só que a Globo, nos Estados Unidos, ao contrário daqui, não tinha essa hegemonia de audiência da Globo, que ficava muitos pontos acima. Lá os caras brigavam por meio ponto, entendeu? Brigam até hoje, né? Então, ali a guerra de audiência era muito violenta. E outra coisa, alguém falou que só no Brasil e nos Estados Unidos alguém ia entender o filme com mais profundidade, porque
Na Europa, por exemplo, não tem esse tipo de TV, não tinha, né? Não sei se hoje, mas não tinha era tudo público, estatal, era tudo TV pública. Então, essa guerra, né, Os europeus estavam muito preocupados em tomar vinho, ir para óperas, né? Eles são exatamente, muito chiques, comer queijo fedido, delicioso. Deu no que deu, não deu certo, a ópera faz mal. Logo, né? Ópera. Mas porque aqui tinha essas TVs privadas, que era a Globo. Em segundo lugar, variava, né? Entre o SBT, era Band, Record. Bandeirantes, SBT e Record. A Band eu acho que sempre foi. Não, a Band teve uma época que ela não futebol, colava, né? Por causa de esporte, né? Os caras avançaram muito. Mas enfim, então, tem essa briga de audiência e ele estava com a audiência no chão. Isso. É uma filial, na verdade, de uma rede maior, né? Seria tipo a TV Tribuna em Santos, quem é de Santos vai saber. Seria... Ela era uma repetida. Então, não era bem isso. Eu acho que essa empresa maior, que esse grupo gigantesco, que é o que acontece hoje. Hoje um conglomerado maior compra essa TV, né? Que é UBS, né? Que chamava a TV. Fictícia. Que é brincando com CBS, com ABC, que eram as concorrentes e que aparecem no filme como concorrente mesmo. Né? E aí ele tá lá e vai ser demitido e os dois estão bebendo. Provavelmente ele já sabe que tá demitido, eles estão bebendo lá. Relembrando coisas. Pô, eu tô há 25 anos nesse lugar, desde os anos 50, não sei o quê, e aquela história. Eles citam um âncora que foi assim a voz da América. O Cronkite. O Cronkite. Eles citam várias vezes no filme, né? Porque esse cara foi realmente um fenômeno ele era um Cid Moreira com opinião. Então a Vietnã, a cobertura do Vietnã e tal, era um cara muito importante nessa... Mas eles estão conversando e aí um dia o Howard acorda, que é o apresentador, e ele vai lá pros caras no dia seguinte a ser demitido e fala, pô, posso ir fazer uma despedida? Né? Na verdade, quem sugere isso, o cara bebão, o chefe dele bêbado, fala assim, faz o seguinte, fala que vai se amanhã, na quinta-feira. Esse papo eu não lembrava disso. Não, e o cara leva a sério a proposta. Fala assim, porque ele teria mais 2 programas para fazer, né? Era aviso prévio. Então ele tinha esse primeiro e o último seria na quinta-feira. E aí ele fala assim, fala que nesse programa próximo, você fala que vai se na quinta-feira. E aí ele... não, é verdade. Ele fala meio brincando assim, não, eu vou não sobrou mais nada. E aí ele fala, pô, fala isso no ar. O cara é super depressivo, né? Uma vida de merda. E o outro amigo dele, o primeiro diálogo do filme é engraçado, obviamente, de propósito, é ele contando uma história que ele pegou um táxi uma vez e falou, ele tinha que apresentar um programa ao vivo e perdeu a hora e tinha que ir para não sei o que, Bridge, para uma ponte de Nova York. Que era a ponte mais importante. Que vai lá pro Brooklyn. Aí, então me leva correndo pra ponte do Brooklyn, não sei o quê. E o taxista fala pra ele, pô, você é muito jovem, achando que ele vai se... Falou assim, não, me deixa no meio da ponte do Brooklyn. Pô, no meio da ponte que ele vai se jogar, né? Mas é porque ele ia fazer o programa ao vivo. É o programa. Então começa já a mostrar essa história que vai ter de e programas e não sei o quê. Bom, aí o cara vai lá, ao vivo, e fala o seguinte... toma umas também, eu acho que ele chega bêbado. Ele é alcoólatra, né? O cara, ele tinha problema com bebida. E aí ele fala, o seguinte, tá tudo errado, e faz mais ou menos esse discurso da abertura aqui. Tá tudo errado. Não de cara, né? Não é o primeiro esse? Não. Primeiro, no primeiro ele fala que vai se na quinta-feira. Isso. Que vai se aí uma explosão de audiência já naquele momento. Já naquele momento. Dá uma subida. O cara tava com 12 e foi para 22. Entendeu? Já foi um susto. E aí, pô, o pessoal, esse cara tá maluco. E ele tava mesmo, né? Essa é que é a sacada do filme, a desumanidade, né, que trata um cara feito um lixo. Porque ele, na verdade, tava num momento de desespero, um ataque nervoso, né? Como chama? Um breakdown, como que eles falam. Ataque de nervos. Enfim. Nervous breakdown. E aí a Faye Dunaway, que é assim, a personalidade mais escrota que eu já vi numa tela,
linda de morrer, né? Ela tava lindíssima. Né? Ela mexe com programas, né? Ela faz a programação do negócio, ela faz as programações, só que ela faz mais de ficção, de entretenimento, não sei o quê. Só que ela assiste e vê que no dia seguinte tá em todos os jornais. Pô, o cara falou que vai se... E internamente, na UBS, o pessoal tá reclamando, falando, pô, cara, esse cara enlouqueceu, não sei o quê. Mas ela já acende um alerta, como ela é da programação de entretenimento, ela já fala, meu, cara, aqui isso aqui dá jogo. Saiu em todos os jornais, alguma coisa ele falou que... Então, isso é genial. Só que ela não comunica nada, fica meio que essa coisa no ar, e o apresentador pede aí sim uma segunda chance, fala, não, deixa pelo menos eu me despedir. Porque iam demitir no dia seguinte. Justa causa. Justa causa. E aí o pessoal fala, vai, tudo bem, deixa ele lá, não sei o quê. Só que no dia que ele vai... que ele diz no dia que ele... Na segunda vez, o chefe dele, que é o cara que manda ali no setor de jornalismo, briga com o chefe do chefe, briga com o próprio chefe, e fica pé da vida com ele, e aí ele entra, Howard vai falar ao vivo, começa a falar um monte de barbaridade, aí sim, esse texto do começo, e todo mundo quer cortar o programa, e ele fala, não, deixa aí. Deixa rolar, O cara fala, deixa a coisa. E aí sim, o negócio estoura, as pessoas saem na janela gritando, eu tô puto, não sei o quê. Aí sim a virada, e a Faye Dunaway vai lá e fala, não, eu quero esse programa pra mim, não vai ser mais um programa de jornalismo. E ela consegue convencer, porque para vender a ideia é muito difícil, porque a maioria, inclusive o chefe fala, não, tem que demitir esse cara, pô, esse cara é louco, né? Tá falando bobagem. E o chefe amigo dele fica preocupado com ele também, não é só uma questão de demitir, porque ele precisa de ajuda médica, precisa de... Tanto que aí ele readmite o cara e readmite esse chefe que tá... enfim, tem uma confusão. Mas o fato é que esse cara explode, né? A Faye Dunaway consegue convencer todo o staff lá da emissora a mantê-lo no ar, e aí cria um programa para ele, mas um programa espetacular, com um cenário, tem uma... meio messiânico, tem uns vitrais, vitrais de igreja. Aí ele vira um profeta. Um profeta do Apocalipse. E falando algumas verdades, né, sobre o momento situação americano, porque tem um detalhe interessante, que no filme passa batido, porque porque na era época autoexplicativo, na época sabia. Exato. Né? O filme é de 76. Então, tinha acabado de acabar a Guerra do Vietnã, que era um negócio, uma comoção americana, e o Watergate, né? Tinha acabado. E o presidente era o Ford, o John Ford. Não, John Ford Henry Ford. Henry Ford. John Ford é o diretor. Tem tanto Ford? Não sei se é Henry também. Bom, o Ford. O presidente Ford. Nicholas Ford, não inventou o nome. Paul Ford. Howard Ford. E aí, e que era um presidente muito morno. Né? Tanto é que a gente não lembra o nome dele. Exatamente. Era um republicano, né? Porque ele entrou justamente como no lugar do Nixon. Essa parte do o vice do Nixon era o LBJ, lá, o Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, e ele foi o sucessor, ele se elegeu e não se reelegeu. O cara era tão fraco que são raros, né? Gerald Ford. Caramba, minha memória memória perfeita, lembrou do Gerald. Que legal, hein? Então... Bom, mas não importa também. Esse presidente estava lá e estava um caos, né? A América estava em inflação alta, tinha o problema do petróleo, aquela história da OPEP. A crise do petróleo, exatamente. Estava no pior da crise. Num momento muito difícil. Então, economicamente, toda a sociedade estava à flor da pele, né? E aí esse cara começa a incitar o povo a sair na janela e gritar, e vira uma comoção nacional, né? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente falasse aqui é essa diferença, né? A televisão tinha um papel na vida das pessoas, não só da América, como no Brasil, principalmente. A Europa um pouco menos, pelo que a gente falou, que lá as estatais,
Bem que tem a BBC de Londres, que era bem famosa também, né? Sim, sim, é. Mas era mais uma emissora de espetáculo, né? De cultura, né? De e tal. assim. Seria TV Cultura. Guardadas as proporções. Mas era uma boa programação, tá? Mas a televisão ocupava um espaço que hoje a internet ocupa na vida das pessoas. Aí no mundo, né? No mundo, Aí agora... Então, assim, passou na TV, influenciava milhões de pessoas em todos os países, especialmente Brasil e Estados Unidos, que são muito voltadas para a TV. Eram muito voltadas para a TV. E hoje, só que naquela época, a pessoa que decidia quem ia falar, quem não ia falar, era a programadora, que nem a Faye Dunaway. A TV tinha um poder de dar o holofote ou o megafone para quem quisesse, né? Então, e tem mais um detalhe era que mais difere, né? Que difere o Brasil dos Estados Unidos. Aqui a gente tinha um Jornal Nacional que era quase que um porta-voz do governo, como sempre. Até hoje. Até hoje. Menos na época do Bolsonaro, que eles brigaram. Sim. Exatamente. E lá não. Lá tinha o jornalismo de opinião na TV. A gente falou do Cronkite. Walter Cronkite. Acho que o jornalismo de opinião era muito diverso, era muito plural, tinha gente de todas as opiniões, mais conservadoras, mais à esquerda, enfim. Não era tão hegemônica a influência quanto é a internet hoje. Quer dizer, a internet, os influenciadores que a gente vê explodindo, não sei se eu estou falando besteira, tem um pensamento mais único. Mais único. Parece que é isso. O lance do politicamente correto, que tomou conta né, do pensamento eu não sei, viu? Médio. Eu não sei. Até não sei se... Porque eu lembro aqui no Brasil tinha uma coisa muito interessante. O próprio jornalismo, não só de televisão, mas o jornalismo de jornal... impresso, né? Sim. A gente tinha uma sensação esquisita quando o próprio jornal atacava um outro jornal ou atacava uma opinião mais era sempre muito blasé, assim, pelo menos o que eu lembro, tirando um Paulo Francis da vida, exatamente, cara mais assim, mas era o Paulo jornal Francis, aquele irmão do Milor Fernandes, o Joel Fernandes, inventa. O irmão do Milor, que tinha um jornal, A Tribuna na Imprensa, esse cara era uma metralhadora, assim. Então, o jornalismo impresso, ele tinha opiniões mais diversas, né? Mas quem lia? Né? Então, quer dizer, era muito pouca gente. A televisão a Globo, era o centro, sobretudo, era o centro. E eu acho que eu vejo isso pela propaganda, que era o que eu prestava mais atenção quando era moleque. Quando eu via uma propaganda, por exemplo, Pepsi versus Coca-Cola. Aqui eu não sei se era uma lei ou se era uma coisa tácita. Não, é uma coisa brasileiríssima, que ninguém só fala mal pelas costas mesmo. Entendeu? Não existia uma marca falar da outra diretamente, assim, a Omo é melhor do que o Limpol, comparar diretamente. Eu ficava muito chocado quando eu via as propagandas americanas e falava, caramba, os caras falam assim na lata, né? E eu acho que o jornalismo tinha um pouco essa distância, assim, de não ser tão esse espírito cru, de né? corpo. E aí, então, a internet abriu espaço também para as pessoas falarem. Então, se você buscar, você vai buscar as opiniões, mesmo as mais estúpidas. Eu acho que eu falei bobagem. Né? Sim, tem muita estupidez. Esse é o problema também, porque de certa forma, tinha um filtro ali, pelo menos de o português correto, de pessoas que têm uma estética razoável. Agora virou... Hélio Fernandes é o irmão Hélio Fernandes. A minha memória também não está ruim. Muito boa, muito boa. Olha só. Então, voltando, comparando, eu acho que vocês têm razão, eu falei besteira. Eu acho que tá mais pulverizada, né, as opiniões. E aí você tem como chegar numa opinião diversa sem aquela coisa central. Mas eu insisto, no Brasil, nos Estados Unidos, a televisão tinha esse espírito que hoje tem a internet. Então, mais ou menos. Aí é outro ponto que eu queria colocar. Você não acha que para a molecada que está acostumado a ver vídeo de gente passando vergonha a cada 10 minutos, tem alguém que surtou, ou outro que fez não sei o quê... Não, e nego que se na internet. Tipo, como esse sujeito ia exatamente. fazer.
não percebe o quão era chocante um apresentador de jornal chegar e falar isso, porque, cara, a linguagem era formal, pelo menos na TV, não no povo. O povo falava como sempre falou, tá? Mas era tudo muito formalizado. Claro. O jornal nunca saía da pompa, da polidez, né? O que até era uma coisa boa, eu acho. Sim. Então, uma assim, espécie de educador. É muito mais chocante do que você, espectador moderno, que não pós-internet, pode imaginar. Aquilo, um cara falar isso no ar era um escândalo nacional depois, assim, como... Sairia mesmo em todos os jornais. Sairia em todos os jornais, exatamente, primeira página. O lance é que depois isso, nos Estados Unidos, esse filme é muito profético, né? Porque ele canta a bola de muita coisa que aconteceu. Que são aqueles programas de espremer e sair sangue, isso. Né? Que isso tomou conta do Brasil. Depois, Aqui Agora, lembra? Aqui Agora, exatamente. Da Atena parece uma coisa de anjo. Assim, um programa Aqui Agora. Infantil. Porque isso se espalhou na América. Só que não é o seguinte, tem 450 canais, né, só sobre esporte, entendeu? Outro só sobre o tempo, outro sobre... E na época já tinha, né? E aí tinha os de crime e tal, as audiências menores e tal, do que essas TVs mais do mainstream, né? Então, e o Brasil copiou muita coisa, né? Então, mas a Globo, por exemplo, a gente falou isso até no programa, assistam ao nosso programa, qual era mesmo? Isso a Globo não mostra, eu acho que é o título. Era isso? Acho que era isso. É o título do nosso programa Quinto Elemento. A minha memória vai... Daqui a pouco eu tenho a sensação que minha memória... Memória, dá um jeito aí. Minha memória, olha aí o nome do programa da Globo. Como a gente falava, a Globo segurava um pouco isso, porque ela tinha o padrão Globo de qualidade que a coisa muito trash não chegava, mas no dia que o Boni Pai, saiu, ou a galera que tinha esse padrão Globo, saiu, foi assim, do dia pra noite começou sushi erótico. Sim, o Boni e o Walter Clark, né, a dupla que segurava essa padrão, qualidade, continuava sendo panfletária para ela, não sei o que, mas era mais não escondida. Tão panfletária, né, tinha lá, ela encaixava o panfleto, mas não era... exatamente. Agora, mas o próprio Jornal Nacional dava as notícias enviesado, tinha, escondia coisa. Claro. Não, até porque tinha que sobreviver, né? No regime militar, com o Walter Clark e o Boni, eles tinham que negociar muitas vezes notícias que eles queriam dar no Jornal Nacional, porque passava por lá, entendeu? Se um milico lá resolvesse que não tinha conversa. Tem até uma historinha rápida que eu vou contar. Na estreia do Jornal Nacional, que nas palavras do Walter Clark, ele dizia que foi mais ou menos como colocar um jumbo no ar sem saber dirigir direito, entendeu? Sem saber pilotar direito. E aí, uma das notícias era sobre o derrame, o AVC, que o general Costa e Silva, que era o presidente na época, ele tinha sofrido. E os caras resolveram que não se fala nesse assunto, os milicos. Falaram assim, não, tá tudo bem, ninguém vai falar. Falaram assim, mas isso leva, assim, tipo, sei lá, 20%, 30% do jornal sobre esse assunto, para falar da saúde dele, se a gente não falar, vai ficar um buraco no meio. Falei assim, não interessa, vira, não sei o que lá. Aí o Walter Clark foi no pulo do gato. Não sei se foi o Walter Clark ou o Boni, né? Acho que o Walter Clark. Ligou para o general, né? Porque o Roberto Marinho falou, pessoal, esquece, vai ter que ter um buraco aí. Aí ligou para o general e falou assim, então é o seguinte, no lugar da notícia do Costa Silva, a gente vai botar desenho do Pica-Pau, que é o que tem na mão aqui. Agora, você imagina o que o povo vai pensar se no meio de um jornal de informação, porque é nacional, ia ser o primeiro jornal em rede nacional. O que eles vão pensar? Deu alguma merda feia aí com a censura. Com a censura, não, e com o próprio presidente, porque todo mundo já sabia que o presidente tinha tido um AVC, né? Porque isso corria. E aí ele conseguiu convencer e fizeram a matéria do... Quer dizer, então os caras tinham que negociar muito com o governo e às vezes tinha um programa chamado Amaral Neto, o Repórter, que era assim... propaganda, não, era propaganda do governo, transamazônica, e aí mostrava as maravilhas da industrialização e realmente estava acontecendo, mas era um programa assim, um puxa-saquismo assim...
abjeto. E tanto que o Carlos Lacerda, que ajudou a dar o golpe em 64, ele chamava o Amaral Neto de Amoral Nato. Amoral Nato. Porque o cara era muito escroto. Enfim, mas aí era isso. Por que a gente está falando tudo isso? Por causa das diferenças da TV para a internet. Aí, então, hoje, qualquer pessoa fala, o que é uma coisa boa, porque a gente consegue ter acesso a gente como o Olavo de Carvalho, que a gente não teria, o mainstream não aceitaria, a gente tem acesso a pessoas que a gente não teria. E o curioso é que o Olavo, ele esteve no mainstream. Teve. Ele escreveu no Jornal à Tarde, no Estadão, na época, que era da Globo. Sim. Escreveu em várias revistas e tudo. Com todo mundo. Daí brigou com todo mundo, expulsaram ele de todos os lugares, e aí, se não fosse a internet, ele ia cair no esquecimento. No esquecimento, exatamente. Porque cancelaram e você gosta ou não, as ideias dele estão aí por causa da internet. Sim. E aí, então, a internet teve isso. Só que também deu espaço para qualquer Zé fazer coisas mal feitas, com erro de português, com erro de lógica, de e aí idiotice, né? E o ser humano adora idiotice. Exatamente. Né? Então... e aí tem um aspecto que cola no filme, que qual era o lance de manter esse maluco lá profetizando, falando um monte de besteira? Era a audiência, que hoje é o bait. Exatamente. Entendeu? Então o cara tá atrás, é o clique, o cara tá atrás de like. Não importa o que ele tem que fazer. E aí, porra, por isso que eu digo que é profético o filme. Foi exatamente o que aconteceu com todos os meios de comunicação. Né? Então, aliás, da televisão à internet foi nessa escalada. E o jornalismo foi nessa escalada. Essa mistura de jornalismo e entretenimento. Isso, exatamente. E aí, vamos pegar então o tema da desumanização do cara, né? Que isso acontece em Hollywood, isso acontece no jornalismo, na TV, e hoje com os influencers que alguém pega e fala, mesmo que o cara esteja... Cara, eu vi isso, eu gosto muito do Pânico, acho isso muito engraçado, mas me dava uma certa aflição quando eles pegavam pessoas completamente, você vê que tinha problema mental, às vezes até, e explorava o cara até o fim. Então esse tipo de... E hoje tem, tipo, o cara que você vê que eu não vou dar nomes, porque também, coitados, os caras não têm culpa de ter... Mas assim, os caras fazem uma musiquinha tosca e botam no ar, você vê que tá todo mundo rindo do cara, e o cara achando que é famoso, que porque fez um negócio meio sádico, genial. Né, o troço. Você fala assim, pô, tô gostando de ver esse retardado aí. Então, no caso do Bale, não é bem isso, mas ele tava tendo o Bale tava maluco, ele achou que falava com Deus. Ele começava, exatamente. O cara era um borderline, né? Tava tendo uma crise violenta. Só que falava coisas que até... Então, essa coisa do cara conseguir expressar, talvez tivesse um pouco do Espírito Santo ali, né? Se você for pensar, expressar uma verdade, um sentimento, mais do que uma verdade, nacional, que ninguém consegue expressar e que o cara... É um negócio muito forte, né? Que eu acho que isso aconteceu no Brasil algumas vezes. O próprio Lula... Aconteceu agora as pessoas com a Bíblia na frente do Palácio do Planalto foram incitados, eu acho que é uma palavra muito forte, mas foram conduzidos a fazer isso. E aí tá tudo em cana, né? Coitados. Mas é um negócio então, que foram influenciados pela internet. O Lula, quando era o queridinho, depois do Mensalão, todo mundo viu quem ele era. E eu já sabia antes, porque eu sou muito inteligente. Não, mas eu nunca gostei muito, nunca fui mesmo com os caras. Eu também não. Mas ele sintetizava um sentimento nacional, na primeira eleição principalmente, mesmo que seja uma síntese falsa, essa carta aos brasileiros, ele estava lá expressando algo que as pessoas... O Bolsonaro foi a mesma coisa, foi um fenômeno em que as pessoas querem falar alguma coisa e ninguém fala, aí chega um cara e fala. E um que não cumpriu, mas também teve esse poder de aglutinação, né? Foi o Tancredo. O Tancredo era o vozão querido. O Jânio. Que ia sair... Não, mas o Tancredo teve um negócio mais unânime. Porque o Jânio tinha os antijanistas. Mas o Tancredo é impressionante. Assim, do Partido Comunista ao PDS, na época, que era
que era o partido do Dos governo, milicos, né? os milicos, os caras, todo mundo queria o Tancredo, porque o Tancredo era assim, aquele vozão bonzinho que vai parar com os militares malvadões, entendeu? Tinha esse sentimento, E mas para os era militares muito... ele ainda provavelmente era um cara que sabia negociar. Ele negociou sabia. muito, né, bicho? Tanto que... Mineirinho, Mas aí né? a gente... Mineirinhos, bem esperto. Mas a gente tá saindo um pouco. Tá digredindo médio, porque o Howard foi exatamente essa voz, que é o cara que apresentava o jornal, que estava todo mundo esperando e virou um fenômeno. E aí foi, ao mesmo tempo que virou um fenômeno, com a mesma rapidez, ele ficou, não sei, alguns meses no ar, eu não lembro se chega a um ano, eles mudam de temporada até. Aí Mas começa a cair, os caras descartam que nem lixo, né? Descartam literalmente. Não quero dar esse spoiler, mas um spoiler importante. Mas é isso aí, tipo assim... vamos dar um spoiler. Vamos dar um spoiler importante. O cara, numa reunião, fala assim, pô, o que a gente faz? A gente não pode mandar embora, mas não pode... Se a gente mata você, né? Vamos matar. Mas será? Aí eles continuam Mas os caras falam exatamente, tipo, vamos fritar umas batatas, vamos... Mas não sei, mas aí não vai dar problema. Não. E o pior é que não está longe da realidade isso, né? Quer dizer, hoje a gente tem os cancelamentos, né? Que podem acabar com a vida do sujeito mesmo, né? O cara pode enfim. Então dá para traçar vários paralelos da história do filme, que aliás é muito bem contado com o que está rolando hoje nos meios de comunicação, incluindo a internet, principalmente a internet. O Sidney Lumet, ele tem... Que é o diretor. Que é o diretor, Sidney Lumet, o diretor do filme. Ele é quase quase uma característica dele respeitar muito os roteiros. Então ele só pegava bons roteiros para filmar, entendeu? O roteiro era mais ou menos, né? Ele não tinha aquela coisa do diretor autoral. De querer mexer de marcar, né? Botar a sua marca. Não, ele contava a história, ele gostava de contar a história, que é uma característica rara muito legal, em grandes diretores, né? Ele é diretor daquele 12 Homens e uma Sentença, que é um filmaço, que é passado praticamente dentro de uma sala, né, do júri. Você nunca viu esse filme? Não. É a história do cara que um menino vai ser condenado à morte. E aí tinham todas as provas lá, tá tudo certo, não sei o que lá. E um cara, que é o cara dos pássaros, como é o nome dele? Hitchcock? Não. O cara o ator dos pássaros. Sei. Eu acho que é ele. E que o cara levanta uma dúvida e começa e fica todo mundo com ele. Fala assim, vamos condenar o cara, já acabou esse troço, tá na cara que foi ele e tal. E aí ele começa a levantar algumas dúvidas e começa a recontar a história do cacete, esse roteiro. Legal. E o Sidney Lumet que filmou. E aí, no fim, mais um spoiler, ele consegue convencer todos os outros que iam condenar o cara a não condená-lo. Filmaço, preto e branco, belíssimo. E o Lumet tem esse negócio de não mexer muito, de não botar sua marca, alguma coisa desse tipo Scorsese, tipo, você vê o filme e você fala, pô, esse filme é do Scorsese. O Lumet não, ele fazia... E o roteiro o nome do cara, eu esqueço, porque ele era um cara que escreveu pouco. Paddy Chayefsky. Paddy Chayefsky. É o roteirista. Paddy Chayefsky, que pensei que ele fosse russo, polonês, não, é americano do Bronx, enfim, deve ser de família de ascendência. Não, ele é o roteirista do filme Network, que a gente está falando, do Network. Do Rede de Intrigas. Bom, esse roteiro é muito bom porque a gente só pegou a história central, mas tem histórias paralelas sensacionais. Bem boas, inclusive algumas divertidas. Divertidas. A primeira é dos comunistas que... Porque a maluca da Faye Dunaway, ele não tá nem aí, que eu esqueci o nome da personagem, só lembro dela. Ela não tá nem aí pra nada e fala, aliás, ela fala isso claramente. Parece que tem um pessoal aí, uns filmando os próprios atos, então vamos convidar eles para fazer um programa, toda vez tem um filme deles fazendo terrorismo, e o pessoal fala, mas ela fala, não tô cagando, isso pode ser crime federal. Eu falo, não tem nada, não pega nada. Mas você sabe que isso também tem uma base na realidade, né? Que ali ela pega a história desse grupo terrorista, que é meio marxista, meio racialista, enfim,
toda. E eles sequestram uma menina, né? E ela, assim, a síndrome de Estocolmo lá, ela acaba entrando no grupo. E isso aconteceu com a Patty Hearst, né? Sim. Que era neta do Hearst lá, do cara que foi quem inspirou o Cidadão Kane. Isso, que era dono de um grande conglomerado de comunicação. E nesse caso também, os caras filmam um assalto ao banco, de verdade, né? Os assaltantes filmaram e botaram, não na internet, não existia, não, e levaram para ela, para ela ver. Ela achou aquilo do cacete e falou assim, vamos explorar esse troço. Tudo que vocês fizerem agora, vocês filmam. Além de filmar, eu quero que a ferradona lá do Partido Negro do Partido Comunista. Partido Comunista. Que ela apresente o programa com a gente, vai ser Mao Tse Tung News. Tinha uma coisa assim, tinha Mao Tse Tung no meio. E que era o seguinte... A Hora do Mal. Era né? sempre, que era sempre um filme de um assalto de alguma ação dos caras e depois uma ficção baseada nessa coisa. A ideia era muito boa. Só que ela dava uma puta força pros terroristas. E aí tem as discussões de contrato dos comuna lá, né? Sensacional. Não, mas, esses direitos aqui... Não, os caras começam a falar de grana. Assim, porcentagem. Eu não vou dar um tostão pro Partido Comunista. Exatamente, começa a tretar. E aí, essa é uma das histórias paralelas que é divertida. Sim. Aí tem a história do romance, não do apresentador, mas do amigo dele, do chefe, com a própria Faye Dunaway. Isso. Ou seja, que é muito legal, porque ele é casado, meio que abandona a esposa para ficar com ela, mas ela é uma fria, ela só pensa em trabalho, ela não quer saber de nada. Tem uma cena sensacional que eles estão dando aí ela fica contando. E ela só fala de números de audiência e tal. E ela chega ao orgasmo falando, né? Que fala assim, não, porque foi para não sei quantos %. Exatamente. E o cara lá, tipo, comendo ela, falando, puta merda, isso não tem outro assunto nem agora, cara. Porque ela era uma gélida, né? Aliás, ela se compara com o homem. Tem um... Ela fala, né? Ela fala assim, eu sou meio masculino, eu quero que o cara assuma depois. Quero que o cara assuma, eu tenho ejaculação precoce, não, mas eu tenho o orgasmo precoce. E depois que eu chego lá, não quero nem saber, não ligo. Exatamente. Ela era masculinizada mesmo, né? Aquela mulher trabalhadora, que só fala em trabalho. Além do que, isso que eu ia falar, além do roteiro ser muito bom, os diálogos são do cacete. Para quem é mais jovem, vai estranhar um pouco, talvez, porque não tem aquele naturalismo, né? Aquele naturalismo dos diálogos do Tarantino, é um negócio é mais meio teatral, né? Mesmo, é uma coisa meio de teatro mesmo. E os diálogos são do cacete, não tem nada fora do lugar ali. Muito bom. E é engraçado que ele é um influencer, mas ele não fala ele não dá uma solução, né? Na abertura ele fala, olha, eu não sei o que fazer, eu quero que vocês enlouqueçam. É o que os influencers fazem hoje, exatamente, né? Tanto a direita quanto a esquerda, tipo, fica bravo. Exatamente, grita aí. Não quer uma solução, o cara quer gritaria, porque isso vai dar like, vai dar curtida. Dedo no sul e gritaria. E quando uma das histórias paralelas também que eu achei das mais impressionantes é quando o chefe do chefe do chefe do chefe, o Bambambam, dono do conglomerado, que hoje seria um Ford da vida, ou da Fundação Ford, ou por aí, Rockefeller, sei lá, seria equivalente a isso. O cara chama o malucão e fala assim, é o seguinte, meu amigo, você tá falando muito aí da gente, a gente tem uns negócios aqui que... E aí o cara faz um discurso que parece que foi escrito ontem, né? Esse é o mais impressionante. E é engraçado que esse ator, que eu também não vou lembrar o nome, que faz esse chefe do chefe do chefe, é o Deus lá. Ali é muito teatro, né? Inclusive a luz. Sim. Né? Porque fica uma sala de reunião que só estão os dois, fica aquele foco só na cara do Bale, e ele faz um discurso que, assim... Você não precisa tirar uma vírgula para você passar o que acontece hoje com meios de comunicação. Parece um filme do Quinto Elemento da semana. Cara, é muito impressionante. É muito impressionante. Por isso que eu digo que é profético. Ele tem várias sacadas. E aí é engraçado que o Howard, ele não fala assim, não, porque o sistema... Ele fala, olha, você tem razão. E começa a defender o cara.
Exato. O Howard não tá muito preocupado com por isso com que a ele ideologia, tava no meio da não sei o loucura, quê. né? E quando o cara começa a falar para ele e chega Ele meio muito que perto, se ilumina. ele né? se ilumina e ele fala assim, pô, eu ouvi Deus de novo. Ou seja, o sujeito lá, o mega capitalista era... E ali nesse discurso, o cara fala de quem manda no mundo. Né? E fala fala assim, não, é uma meia dúzia só, cara. Você tá mexendo com coisas sagradas, é uma coisa assim que ele fala. isso. Você mexeu com as forças da natureza. Forças da natureza. Você acha que quem manda no mundo é o presidente americano? Você acha que é o carinha cara, do... impressionante. Quem manda no mundo hoje seria o Google, sim. Mas, ou as petrolíferas. Ele fala das petrolíferas que hoje tem também. Então é muito engraçado. Porque ele fala dos árabes, né? Fala... Porque eles estão numa negociação... Não tem dinheiro árabe ou russo ou americano. Exatamente. O dinheiro é dinheiro, meu. Você vai ficar... Às vezes troca de mão aqui e ali, mas está sempre ali com a gente. É isso, ele faz um discurso, num dessas transmissões, ele faz um discurso nacionalista, né? Meio xenófobo, falando dos árabes que, pô, os caras estão comprando, inclusive vão comprar essa emissora. Ele fala, pô, ele cagueta um negócio de bilhões, né? E estraga o negócio. Estraga, E aí é que o chefão... E o chefão é engraçado, você acha que ele vai ser chamado para ser demitido e o chefão fala, não, eu quero é que você fale o que eu tenho para dizer. Exatamente. E os subchefões estão com o cara, querem demitir. Aliás, é por isso que chega no impasse. Eles falam, não, a gente precisa demitir esse cara, porque ele tá falando essas coisas que o grandão quer que fale. E tá eles não audiência. sabem que é o grandão que quer que fale. Mas a audiência caiu, porque ele tá falando não o que o povo quer falar, tá falando o que os caras querem. Exatamente. Então a gente precisa, como a mulher, a Faye Dunaway, só pensa na audiência, fala, meu, sem audiência eu não quero. Não. Mas o chefe lá falou que não pode cortar de jeito nenhum. Então vamos ter que matar, né? Esse chefão, que é o dono da grana, falou, não pode mandar esse cara embora porque ele tá fazendo o meu discurso. Exatamente. Não importa se tem audiência, se não tem audiência. O cara tá pouco se cagando pra... Eu quero que ele fale... Eu quero que ele fale o meu discurso. E aí, fala assim, não. E aí, sem audiência não dá. Vamos tirar esse cara da linha. E aí, além de ser profético, divertido, tem um ritmo bom. Tem a tensão do casamento. É legal também isso, porque o cara... Tem esse drama do cara, que ele se apaixona... Tem uma redenção, né, inclusive. né? Ele percebe que a mulher é aquele monstro, a mulher toda bonitoninha, mas ordinária. E que a esposa dele é quem ama ele. De verdade, exatamente. Que o amor tá mais... E aí subentende-se que ele vai voltar para casa. Né? Subentende-se também que a mulher vai aceitar, né? Porque ela fala, eu não vou desistir. Eu não vou, não. E ela, ela cai em depressão. Legal. É legal. Quer dizer, legal. Não é legal cair em depressão. Mas além de ser um filmaço, eu acho que vale a pena ver, mesmo com os spoilers, porque é muito... Tem um puta ritmo, é muito bom. Então, nota 10. Eu tô dando sorte mesmo, só tô vendo coisa boa. Então, você sabia? Não. Você sabia que Network foi um dos 2 filmes da história a ganhar 3 Oscars de atuação, concedido a Peter Finch, Faye Dunaway e Beatrice Straight, e o outro, único, é só Um Bonde Chamado Desejo, de 1951. Nenhum outro filme teve tanta... por atuação, né? Sim. Roteiro, ele concorreu a 10 Oscars, ganhou exatamente. 4. Mas sobre atuação, tanto é que uma das que ganhou tem 3 minutos de filme, né? Tipo, não aparece quase nada. Que é a mulher é a Corna. Que é a Corna. Então é isso. Este foi o nosso Cine Quinto de hoje. Muito bem. Network, assistam. Quem não assistiu, assista, mesmo sabendo tudo. É brilhantemente escrito e... Network aqui chama Rede de Intrigas. Isso aí. E que é um bom nome, né? Eu gosto dessa... Acho que é um dos raros momentos em que a tradução é melhor do que o original. Aliás, tem para alugar só no Prime. Tem para Amazon Prime. Tem para alugar e para vender. Eu comprei. 30 e poucos cruzeiro. Então, é isso aí. Vale a pena. Filmaço. Até o próximo Cine Quinto. Isso aí. Grande abraço.